Olá pessoal, hoje pelo sétimo episódio do Lift Chat temos o Gonçalo da Arte Geckos, uma loja online que vende plantas e animais exóticos, especialmente terrário, que também participa em algumas feiras e exposições nossas conhecidas. Mas Gonçalo, quem é então a Dart Geckos? Fala-nos sobre a tua marca. Então, em primeiro lugar, olá a todos. A Dart Gigs, pronto, já se alterou um pouco do que começou. A Dart Gigs começou basicamente com gigs Leopardo e as rãs Flecha. Depois, entretanto, com a necessidade que eu tinha em montar terrários para as rãs, comecei a adquirir algumas plantas, a maior parte a nível de plantas comuns, como potos, fitónias, plantas que se encontra facilmente em hortos. Uhum. O que é que aconteceu? Eu comecei a perceber que era muito difícil manter terrários dessa forma, porque estamos a falar de terrários pequenos, por exemplo, 30, 30, 60 centímetros, de 30, 30 Uhum. e 60 de altura. E o que acontecia era, eu montava um terrário e passado um mês, por exemplo, ou 2 meses, ele estava tudo tranquilo, mas a partir do momento em que as plantas se estabilizavam, começavam a extravasar muito rapidamente o terrário. Então eu comecei a procurar noutros locais que tipo de plantas é que eu poderia adquirir para esses terrários e comecei a basicamente formar uma coleção mais dedicada para esses terrários plantados das rãs. E neste momento a Dart Geckos tem a vertente dos animais, dos geckos e das rãs, e depois já tem também uma grande vertente a nível de plantas, não só para terrário, mas grande parte para terrário. Para além destas duas vertentes grandes, pronto, temos também tudo o que seja materiais para quer construir um terrário de raiz, quer para manter um terrário, quer para manter os animais. Uhum. Mas só para as pessoas, portanto, saberem, portanto, eu conheço, pronto, eu já conheço a marca há algum tempo, mas podem as outras pessoas não conhecer. Portanto, vocês têm um site, adartquecos.com, certo? Certo? Certo. E vocês têm, pronto, a página também no Instagram. Vocês estão presentes em mais alguma, não sei se também estão presentes no Facebook. Sim, maioritariamente no Facebook, no Instagram e depois a página online. De vez em quando vamos fazendo, lá está como se tinha falado, algumas feiras em Portugal. Ok. É aquilo que então que eu queria perguntar, portanto, eu percebi mais ou menos o teu percurso. Mas nós também temos, pronto, que admitir uma coisa que é, uma coisa é nós colecionarmos coisas, ou seja, eu, eu também tenho terrários, eu também, portanto, acompanhei, fiz um paralelo ao teu percurso, mas daí a tu comprares plantas para ti, Pois. mas, ou seja, o que eu quero dizer é que há um salto daí para vender plantas para outras pessoas. Como é que, portanto, aquilo que eu te queria perguntar é o que é que te inspirou então Sim, a vender plantas, porque uma coisa é teres plantas para ti, tens os teus terrários, tens as tuas plantas que tu mandaste vir ou se sobrou alguma e tu claro, propagaste, mas outra coisa é tu venderes plantas para outra pessoa e criares uma marca para isso. claro, claro. Pronto, isto tudo começou basicamente com os foros americanos. Uhum, Eu estou muito dentro dos fóruns americanos, antigamente não a nível do Facebook, mas a nível de fóruns mesmo, uhum, de plataformas. Neste momento é praticamente tudo a nível de grupos de Facebook. E o que é que acontecia? Eu via nestes grupos e nestes fóruns americanos uh, terrários com plantas maioritariamente da América do Sul. E pronto, para mim era fascinante criar uma espécie de um terrário biótopo para os animais que vão estar nesse terrário. uhum. O problema é que grande parte dessas plantas não chegavam cá a Portugal e muitas delas nem chegavam à Europa. Entretanto, com o Covid e talvez até um pouquinho antes, começou a haver um grande boom também nas feiras de orquídeas e grandes representantes de plantas da América do Sul começaram a exportar plantas para a Europa.
eu fui adquirindo algumas plantas para a minha coleção e depois o que é que eu vi? Que eu vi que grande parte das pessoas também só faziam plantações dos terrários com essas plantas mais comuns, que na grande maioria é muito difícil de manter um terrário bonito, vá, com esse tipo de plantas. E as plantas que estamos a falar são as plantas que nós conseguimos encontrar diariamente nos Uhum. hortos. Estamos a falar de potos, monstras, são tudo plantas que em terrários pequenos muito dificilmente se vão conseguir manter a longo prazo. Mas E tu eu dizes vi que isso havia essa. mas tu dizes isso porque elas crescem demasiado bem ou Sim, porque não crescem sim, bem? porque estamos porque crescem demasiado bem, ou seja, é quase termos que andar sistematicamente a podar esse tipo de plantas para conseguirmos encaixar num espaço tão pequeno. E eu vi que havia, pronto, havia uma falta no mercado de eu quero adquirir um determinado, uma determinadas as plantas para estes terrários específicos, mas eu não consigo encontrar. E Uhum. então eu comecei a propagar algumas plantas, inicialmente apenas para, por exemplo, vender como um paralelo ao hobby que eu tinha, para fazer, ou seja, basicamente para vender X plantas para comprar novas plantas, até que Claro. chegou ao ponto que eu comecei a ter uma coleção que era suficiente para eu conseguir, ou seja, tinha tantas espécies de plantas que já acabava por se justificar abrir um negócio, Venderes, vender, claro, a nível de claro. um negócio. E depois, outra coisa que esse é o meu grande objetivo que, que eu defino para a Dart Geeks, que é fazer uma espécie de paralelismo entre o que existe já na aquariofilia, que já existe Uhum. uma seleção vasta de plantas que chegamos ali a uma loja, queremos comprar este determinado de plantas, que já são plantas para fazermos um aquário plantado. E isso é possível fazer-se também a nível dos terrários, apesar de estar muito menos explorado. Desenvolvido, claro. E portanto, aproveitando aquilo que tu acabaste de dizer, portanto, se eu entrasse agora neste momento na tua estufa, o que é que eu, portanto, poderia encontrar e como? Ou seja, como é que tu dispões as plantas que tu tens, não se pronto, não sei se tens numa sala, se tens tudo no mesmo sítio, se tens tudo numa estufa, explica-nos. Sim, eu neste momento tenho, vá, são 3 vertentes. Tenho uma estufa exterior, Uhum, de 4 metros por 2 por 2 de altura, onde eu mantenho as plantas de grande porte, ou seja, basicamente tudo o que são antúrios, filodendros, begónias, na rua, hã, tu tens isso na na rua, rua, sim, no tenho na inverno, rua, no inverno sem no aquecimento. inverno. Não, eu tenho aquecimento, Ah, sim. ok. E como é que tu Eu aqueces uma tenho estu como é que aqueces uma estufa, já agora? Pronto, o aquecimento, o aquecimento é apenas um aquecimento ao ponto de não danificar demasiado as plantas. Ou Ok, seja, eu não tenho um aquecimento para manter as plantas como se fosse na altura da primavera ou verão. Isso eu não tenho. O que eu faço é, eu tenho, sim, basicamente o que acontece é, eu tento que a temperatura da estufa exterior não baixe dos 10 graus. Algumas plantas sofrem alguns danos durante o inverno e, por exemplo, agora não é a melhor altura para entrar na minha estufa, porque não é quando eu tenho as plantas em melhores condições, mas é o que me permite manter essas uhum, plantas durante o inverno e depois, durante a primavera, verão e o outono, acaba por ser muito melhor. Há sempre, ou seja, há sempre plantas que sofrem alguns danos, mas não são danos que elas não claro. recuperem facilmente. Irreversíveis, claro. Ok, ok. Depois, E mais? a segunda parte é tenho uma tenda interior, de cultivo, onde Uhum, eu basicamente nessa tenda só uhum. mantenho as macgrávias, que são umas trepadeiras que eu tenho da América do Sul, que são as plantas-mãe. E porquê é que eu mantenho aí? Porque são trepadeiras que acabam por crescer e que ainda adquirem algum tamanho, e eu quero que elas adquiram esse tamanho também para eu as poder propagar
em maior número. Ou seja, eu podia manter essas plantas num Uhum. espaço mais pequeno, só que dificilmente as iria conseguir deixar crescer ao ponto de ser rentável para eu ter depois produtos para oferecer. E depois, a terceira vertente é onde eu mantenho, se calhar, 60% das plantas que eu tenho, que são em pequenos copos, em que cada copo tem uma Uhum. planta individualizada, em que algumas são plantas-mãe, outras são as plantas que eu acabo por vender. Propagações. E pronto, não sei se posso explicar já porque é que eu faço aqui esta parte de individualizar. Pronto. Claro, claro, Eu faço claro. esta parte de individualizar por dois grandes motivos. Um dos motivos é que na maior parte destas plantas eu consigo controlar melhor as condições onde elas estão. Porque estão ali naquele copo que eu sei que tem umidade, recebem estão por baixo de luzes de crescimento e sei que vão ter as condições ideais. A segunda situação é a questão das pragas, que eu de vez em quando introduzo Uhum. plantas novas na minha coleção e como mantenho de forma individual, se eu tiver algum problema naquela planta, sei que não vai passar para, ou muito dificilmente vai passar para as outras. Que é o que me faz, por Uhum. exemplo, na estufa e nessa tenda, já não consigo ter o mesmo nível de controle que tenho nos copos. Uhum. No resto. Isto, E tu aqueces, portanto, também a tenda e os copos? Onde pronto, estão os copos? as tendas e os copos, está tudo no espaço onde eu tenho os animais, que é um espaço já por si que é aquecido, portanto não tenho, ou seja, não tenho um aquecimento individual da parte das plantas, mas como está nesse espaço, já tem um Ok. aquecimento. E tu, portanto, dirias que das plantas que vendes, quais é que são, portanto, as que tu notas que são mais procuradas e porquê, na tua opinião? Pronto, as que mais procuradas é sem dúvida as macrávias. Uhum. E porque talvez pelas cores particulares que elas têm, porque há várias espécies, algumas que têm cores mais avermelhadas, outras que têm uma cor que parece quase que chamam mesmo bronze, que elas ficam com uma cor mesmo parece bronze. E penso que a procura é porque, para começar, na grande maioria, são plantas de fácil manutenção, ou seja, se com umas boas luzes e umidade, são plantas que facilmente se mantêm em terrário. Têm depois uma particularidade que têm um crescimento mais lento, ou seja, são trepadeiras ideais para terrários plantados, porque têm um crescimento lento e na grande maioria visualmente são plantas muito apelativas e pelo menos é a justificação que eu encontro, porque realmente havendo de todas as espécies que eu tenho é mesmo as espécies que são mais procuradas. Ok. E, portanto, qual é que é o teu critério de escolha, portanto, para as plantas que vendes? Ou seja, quando tu compras plantas a pensar naquilo que tu vais vender, portanto, tu compras pela raridade, pelo potencial de venda ou porque simplesmente tu gostas e aquelas plantas sobraram, então tu vendes? Acaba-se por ser um bocadinho dos três, talvez, porque algumas Hum, plantas que eu procuro porque sei que são espécies que eu vendo com maior facilidade, por exemplo, nesse caso as macrávias. ok, Depois tenho outras plantas que eu acabo por adquirir porque eu gosto, mesmo que não seja para vender, eu gosto para mim, para, por exemplo, utilizar nos meus terrários ou para mesmo só manter na minha coleção. como por exemplo? Por exemplo, fetos miniatura Ok, é uma vertente que é se calhar das espécies vá, que eu mais gosto. Tudo o que seja fetos miniatura tento sempre adquirir, mesmo que não seja para vender para mim. ok. E, portanto, a nível de fetos miniatura, eu não sei se estás a falar ou se estás a incluir celaginelas. Posso também incluir, não é tão que tenho algumas também, não é, mas não é tão que gosto também de algumas, só que pronto, grande parte das selaginelas também têm só a tonalidade verde
Depois há, claro, Uhum, temos outras, por exemplo, a Uncinata, o Danoi, que têm aquelas tonalidades azuis. Mas pronto, as uhum. selaginelas são plantas que eu gosto de ter nos terrários, mas acaba por não puxar tanto ter, por exemplo, 2 ou 3 espécies de selaginelas que são só verdes. Eu percebo. E eu até nem acho que seja assim uma coisa, eu gosto muito de selaginelas, mas eu posso-te dizer que eu já tive 2 uncinatas e eu não consegui manter aquilo vivo. Eu não sei muito bem o que é suposto. Eu tinha terrários tenho terrários úmidos com aquecimento, eu tentei pôr com luz, eu tentei pôr com média luz, até porque eu matei uma, depois comprei outra e não tenho tido muita sorte com selaginelas, mas é uma das plantas que eu mais gosto. A uncinata, portanto, com aquela tonalidade azul. Sim. A Selaginella uncinata tem 2 particularidades. Uma delas é que ela gosta de umidade, mas, não pode estar sempre úmida, senão apodrece. Ou seja, tem que Pois, ter uma umidade, mas tem que ter alguma ventilação para secar. E depois tem outra particularidade que é, se ela tiver muita luz, começa a ficar, um tom assim mais roxo e acaba por, secar. Então a luz tem que ser ali pois. um controle. Por exemplo, uma coisa que eu fiz com uma a selaginela, por acaso agora também não tenho terrários nenhumas com ela, porque ela quando começa a crescer também extravasa por todo o lado. Mas por acaso uma particularidade que eu fiz com um terrário que eu tinha uma selaginela e que ela até estava bastante bonita, era, com uma luz, eu tinha portanto uma luz de crescimento e por baixo dessa luz tinha um bocado da malha de Uhum, sombra, que se utiliza muitas vezes nas estufas, para filtrar essa luz que entrava dentro do terrário. ok. Pois, pode ser, pois, eu não utilizei nada disso, mas eu acho que as matei porque, pronto, porque provavelmente estavam sempre úmidas, porque a umidade dos meus terrários nunca, pronto, nunca desce muito, embora eu utilize ventilação, mas Pois. ela não, eu também nunca a deixo descer muito, provavelmente também foi por causa disso. E portanto, como é que tu dirias que asseguras, portanto, a identidade correta e vai também a qualidade das plantas que tu compras? Porque às vezes nós sabemos que compramos plantas que a etiqueta diz uma coisa e aquilo não é aquilo. Sim, sim, pronto, eu as plantas que são mais conhecidas, a grande maioria são relativamente fáceis de identificar. Depois há Claro. algumas plantas, por exemplo, que eu adquiro e que até nem tenho muito bem a certeza se é a identificação que tem. Tento, por exemplo, procurar nesses fóruns, muitas vezes há pessoas Uhum. que sabem bem mais do que eu. E depois há um outro problema que é não digo muito, ou seja, não digo que é a maioria, mas é uma grande parte das plantas que eu tenho, que são plantas que não estão identificadas, não têm espécie identificada, não têm subespécie identificada. É um SP. O que é que eu tento fazer aí? 2 coisas, ou tento manter a identificação da origem onde eu a comprei, se eu achar que faz o mínimo sentido, ou então, se houver a possibilidade de saber o local de onde essa planta veio, eu tento manter a identificação dessa planta com o local de onde ela veio. Quando não é possível, pronto, quando não é possível, tento, ver alguma característica da planta que eu possa identificá-la, ou então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma planta que tenho identificada só como SPA. Só mesmo para, pronto, é uma questão de não me perder depois também na parte das propagações. Porque depois quando faço propagações, por exemplo, na parte das macrávias, há macrávias Uhum. algumas que são parecidas e para não me perder nessa identificação, tento sempre arranjar alguma forma de manter aquela identificação naquela planta. Seja para mim e seja ou seja, do local de onde ela veio, se for possível de saber, ou então de alguma característica que ela tem. Ok, Gonçalo. E podes-nos tanto descrever, portanto, um desafio particular em que tiveste em adquirir, portanto, uma determinada planta dessas um pouco mais raras ou um pouco mais difíceis de obter?
Pronto, o grande desafio de obter estas plantas é a questão dos transportes, que pronto, as plantas acabam por vir através de transportadoras e algumas chegam cá em boas condições, outras não tanto. O que já aconteceu muitas vezes é, por exemplo, chegar cá e a planta já ter perdido as folhas totalmente, ou seja, ser apenas um caule, e ter que se rezar um bocadinho a ver se ela vai recuperar ou não. Em alguns casos com sucesso, outros casos sem tanto sucesso. Mas digamos, portanto, qual foi assim a planta que se calhar mais cara que tu compraste? Não estou a dizer que com isto que tenha corrido bem ou mal, mas qual foi a planta mais cara que tu estavas com algum receio de ou ela não chegar bem, ou tu não conseguiste tomar conta da planta, porque gostavas muito da planta Pronto, e porque ela é muito cara sim. e porque era muito rara, portanto, conta-nos, portanto, uma experiência dessas. Pronto, então, que eu me lembro assim mais rápido é a Macrávia El Coca, que é uma Uhum, Macrávia escura, que eu via nos fóruns americanos. Para mim, quando eu comecei e vi aquela planta, era completamente fora do normal. Eu uhum. pensei, assim, eu tenho que tentar adquirir esta planta, não sei como, e fui vendo, a maior parte não enviava para cá, como é normal. E entretanto, depois, através desses fornecedores sul-americanos, surgiu a oportunidade de poder comprar essa planta e Uhum. eu adquiri essa planta sem saber se iria correr bem e se, lá está, iria conseguir mantê-la. E eu lembro-me que ela, quando chegou, veio totalmente sem folhas. E pronto, eu tentei ali de alguma forma recuperá-la e depois consegui recuperá-la. Sendo que elas são um bocado lentas a crescer, não é? Pelo menos, não é que as macrávias sejam rápidas, mas eu acho que a alcoca, eu acho que é especialmente lenta, não é? Sim, sim, e depois tem uma particularidade que ela, normalmente as macrávias têm duas vertentes, tem uma que é trepadeira e outra que é Uhum. mais, são ramos suspensos. E essa alcoca tem mais a tendência para mandar esses ramos suspensos, então não manda Uhum. tão, não envia tantas guias para trepar. E muitas vezes ela fica, por exemplo, quando eu noto isso quando faço cortes, faço cortes e ela fica muito tempo só a criar raízes, só a criar raízes. E não se vê mais nada sem ser as raízes, nem sequer manda folhas novas, nem nada. E então acaba por ser essa parte. Há outras macrávias que não, que rapidamente mandam rebentos novos, mas essa tem essa particularidade, o que acaba por tornar, para começar, acaba por tornar a planta muito mais lenta, mesmo a nível de crescimento. Claro. E portanto, como é que tu dirias que te mantens informado sobre as trends de mercado? Portanto, é só através dos fóruns, tu te apercebes mais ou menos que a wishlist das pessoas vai mudando? É através de outras coisas, de outros conteúdos que tu consomes? Como é que tu, mais ou menos como vendedor, diria que, pronto, mais esta parte é um bocadinho mais de vendedor, também é um bocadinho de Sim, sim. colecionador, mas mais importante para quem vende. Portanto, como é que tu dirias que tens essa percepção? Pronto, assim, eu essa percepção tenho mais também através do nível de, por exemplo, de vendas que eu faço. Se eu vendo maioritariamente um determinadas espécies de plantas, normalmente também tento sempre, se possível, adquirir mais espécies daquelas plantas. E depois vou vendo, eu acabo por não ligar assim tanto às wishlist e às trends que estão a seguir. Sou sincero, não costumo ligar assim tanto a isso. Normalmente vou mais por o que me vão também pedindo. Acabo por ter sempre algumas pessoas que me perguntam se, por exemplo, tem macrávias novas, tem fetos novos. Acaba a ser sempre um pouco por aí. Uhum. E depois por plantas que eu acho que acabam por ter potencial. Muitas das vezes até são plantas que a grande maioria das pessoas acaba por nem conhecer. Também acabo por ir por um bocado por essa vertente, que é tento ir vendo algumas plantas que
nem no mercado acabam por estar a circular. Ok, sim, porque estamos a falar também um bocadinho do nicho, portanto, dentro Sim, sim, dentro das sim, sem dúvida. plantas, tu estás muito virado para eu sei que tu vendes alguns antúrios, mas tu tens mesmo um nicho muito pequeno, muito segmentado, que é coisas de terrário, portanto, estamos a falar de plantas Sim, de terrário, que é mesmo um nicho muito particular, que eu acredito que muito, quando estamos a falar de sim, nicho, nem sempre estamos a falar de vá, de trends ou se pensarmos no mercado das plantas, se calhar, pronto, não é uma coisa, não acompanha, provavelmente há de ter também trends dentro do próprio nicho, mas que nem sequer provavelmente são sim, à mesma são velocidade muito diferentes. exatamente, pronto, ok, eu percebo. Hum, Sim, porque mesmo, por exemplo, estavas a falar dos antúrios e dos filodendros, uhum, mesmo a nível dessas espécies, eu estou sempre a pensar na parte do terrário, se é possível aplicar essas espécies no terrário. E muitos, sei lá, 80% se calhar dos antúrios e dos filodendros que eu tenho, eu consigo aplicá-los a nível de terrário. E se não conseguir aplicar a nível terrário, muitas das vezes acabo por nem os adquirir. uhum. Pois tem que ser terrários um bocadinho grandes, porque, Sim, portanto, sim. porque a maior Assim, parte dos em alguns dá sempre para manter um bocado da planta em xeque, vá, ir podando para a manter ali no lugar, mas sim, depois para alguns terrários maiores também se justificam alguns antúrios e os filodendros. claro. E portanto, que desafios é que tu dirias enquanto vendedor, portanto, é que tu encontras ao nível da logística e principalmente da expectativa das pessoas enquanto cliente? Ou seja, porque isto, pronto, eu não sei a tua formação, mas acredito que de repente tu tens plantas, a seguir vendes plantas, mas ninguém te ensinou propriamente vá, a Sim, vender plantas, para teres uma marca, a teres um site e isto de repente teres uma logística de teres um estoque e de teres clientes e de teres pessoas a reclamar que a planta morre ou que a planta não chegou. Portanto, quais é que são os desafios para quem faz isto, que tu encontraste? pronto, os desafios um dos grandes desafios é o envio de plantas, que acaba sempre por ser um desafio, porque temos o verão, que é complicado por causa do calor. Uhum, Temos o inverno, que é complicado por causa do frio, e depois temos todo o ano, que é complicado para algumas plantas, em específico. E pronto, eu fui-me também conforme o feedback que eu tinha das pessoas, e por acaso nesse aspecto eu nem tenho grande razão de queixa, porque a grande maioria das pessoas a quem eu vendo tem noção do que é, se calhar também por ser um nicho tão pequeno, tem noção do que é comprar este tipo de plantas de terrário, e sabem que às vezes a planta pode não chegar ali 99% intacta, mas grande maioria chega, por exemplo, 80% e ela vai recuperar sem qualquer problema. uhum. Mas também com o feedback que eu vou tendo das pessoas e dos clientes, fui sempre adaptando a forma do envio das plantas, ou seja, a forma como eu enviava plantas há 4 anos atrás não é garantidamente a forma de como eu envio neste momento. Depois a parte dos extremos, do verão e do inverno. No verão, dependendo das alturas, eu não faço mesmo envios, porque eu prefiro que ou a pessoa esperar ou não ter essas vendas do que estar a arriscar, porque sei que a probabilidade de correr mal é muito alta, é grande. Então prefiro simplesmente nas alturas, por exemplo, quando nós costumamos ter ultimamente as vagas de calor, eu simplesmente não faço envios. Uhum. No inverno, só não faço envios mesmo nos extremos, porque eu prefiro muito mais fazer envios no inverno e na primavera e no outono do que no verão, por exemplo. Porque a grande maioria das plantas aguenta muito mais as temperaturas baixas do que as temperaturas altas. E portanto, e quais é que são os cuidados? Tu há bocado já falaste um bocadinho nisso, mas quando tu tens, portanto, plantas numa estufa e tens plantas numa tenda, eu já não falo dos copinhos, porque pronto, essas estão automaticamente protegidas, mas quais é que são os cuidados que tu dirias quando compras plantas
como é que tu te proteges então de pragas nesses espaços que tu tens plantas, vá, à solta, num espaço fechado? Uhum. Pronto, é assim, as plantas, se forem pequenas o suficiente, eu quando adquiro uma planta, ela vai para os copos. E eu aí estou Ok. seguro. O que é que eu faço nos copos? Estamos a falar daqueles copos tipo Sunday, não é? Sim, 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 sim. Se forem plantas pequenas que consiga manter nos copos, é o primeiro sítio para onde vão, porque vai-me permitir 2 coisas, vai-me permitir ver se elas trazem alguma praga e se elas estão a crescer tudo tranquilo. Se vir que está tudo ok, em primeiro lugar, eu normalmente costumo começar logo a fazer propagações, que é para garantir que pelo menos vou conseguir manter a planta, e depois, se justificar, então vai para a tenda ou para a estufa. Quando são plantas de maior porte, aí é sem dúvida mais complicado e normalmente, pronto, eu na logística que eu tenho neste momento, não consigo fazer uma quarentena isolada das outras plantas, porque não tenho um espaço próprio para isso, mas tento ao máximo ir vendo se está tudo ok com a planta, mas acaba por não ser fácil. Ok. E portanto, hum, apesar de, pronto, dessas plantas todas que tu compras e já teres dito que não tens propriamente, não acompanhas bem trends e não acompanhas, portanto, tanto essa coisa da wishlist, mas eu queria te perguntar, dentro, portanto, do teu nicho e até fora dele, portanto, porque tu tens plantas de terrário e sem ser plantas de terrário, Uhum. portanto, qual é que é agora, em 2024, qual é que é, portanto, a tua wishlist? Pronto, a minha wishlist é a que tem sido basicamente quase desde que eu iniciei, que é os fetos miniatura, que eu já tinha dito. As macrávias também, são dois tipos de plantas que eu normalmente ando sempre à procura. E ultimamente tenho introduzido também, se eu achar que se justifica para o que eu gosto, que são os filodendros miniatura. Que há, como por exemplo, há um mais conhecido que é o Mini Santiago, que é um filodendro pequeno que as folhas atingem cerca de 2 centímetros, que são meio rugosas. E, portanto, qual é que é, a tua, portanto, visão para o mercado das plantas Uhum, no geral? Eu agora não estou a falar mesmo do teu nicho, eu estou a falar enquanto vendedor de plantas, e enquanto pessoa que conhece, portanto, pessoa que conhecedora e colecionadora, qual é que é a tua visão para o mercado das plantas no futuro? Tu achas que se vão vender mais? Tu achas que já atingimos, portanto, a nossa era de ouro de venda de plantas com o Covid e, portanto, desde aí foi sempre a decrescer? Tu achas que ainda estamos num platô que continuamos a vender, portanto, muitas plantas? Hum, ou tu achas que isto vai um bocadinho por ondas? Por às vezes vende-se, às vezes não se vende, às vezes de vez em quando aparece uma coisa nova e vende-se mais, portanto, é isso que eu quero que é essa, portanto, a opinião que eu ok. quero. Assim, por ondas, eu acho que tem sido sempre. Há sempre alturas em que Uhum. determinadas plantas são mais procuradas e há sempre um boom. Em relação por exemplo, assim mais específico de volume de vendas, não sei se algum dia conseguiríamos chegar outra vez à altura do Covid, porque nessa altura foi mesmo um boom e eu já mantenho plantas, se calhar pelo menos aí assim mais a sério, há pelo menos uns 7 8 anos, e acho que nunca tinha visto nada como foi na altura do Covid. Se calhar naquele primeiro, nem sei se um ano, mas pelo menos meio ano depois do Covid, que ainda havia esse boom, mas ultimamente nota-se acho que nem sequer é uma estabilização desse boom que houve, é mesmo um decréscimo a nível da procura de plantas, ou seja, comparando com o que tínhamos na altura do Covid. Uhum. E falando de plantas do teu nicho, tu notas que continua sempre igual ou tu vês também que se vendem menos do que se vendiam? Não, do meu nicho o que eu noto é que, lá está, por exemplo, antes do Covid havia um determinado volume de vendas
durante o Covid esse volume de vendas aumentou e neste momento, se calhar eu diria que o volume de vendas está igual ao pré-Covid. Ou Ok. seja, não caiu, ou seja, não está abaixo do que estava, está igual a antes daquele Uhum. boom do Covid. Lá está, como é um nicho pequenino, é sempre uma coisa mais Sim, estável, quem mais gosta, gosta estável, e vai sim, gostar sempre. Exato, sim, o bom dos nichos é que não sofre tanto com esta coisa das trends e se está na sim, moda, se não está na moda, se é raro, se não é raro. Pronto, a pessoa gosta, gosta sempre e aquelas plantas são sempre um bocado garantidas, ou pelo menos é a percepção que eu tenho. E portanto, sim, 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 é isso, e que conselhos, portanto, é que tu darias a alguém que se vai iniciar, portanto, agora nas plantas? Eu digo no geral, quer dizer, no geral. eu diria no geral, mas se tu quiseres falar mais em particular do teu nicho, porque sentes que és mais conhecedor do teu nicho, fala, portanto, daquilo que tu te sentires mais seguro. Pronto, vou falar então do meu nicho, que é o que eu acho que tenho mais noção. Ok. Para quem, por exemplo, gostaria de começar com plantas para terrários, acho que, em primeiro lugar, ter alguma noção base do que é do que é ter e do que é montar um terrário, porque acaba por ser a grande base da manutenção de plantas de terrário. E nesse aspecto, eu estou a falar, por exemplo, de manutenções de umidade, de manutenções de ventilação, temperatura, de luzes, porque lá está, não é a mesma coisa de termos uma planta em casa a uma janela que vai receber a luz do sol. Todas as condições são Uhum. completamente diferentes, ou seja, acho que para começar seria pelas bases de um terrário plantado e depois talvez começar por plantas que tenham um crescimento mais rápido e plantas mais fáceis. Como por exemplo, plantas fáceis de terrário. O que é que eu recomendaria? Por exemplo, begónias, as macrávias também, algumas delas, algumas begónias também, que facilmente se mantêm em terrários. Ah, Alguma em particular? Porque há begónias, lixadas de ter. sim, isso é verdade. Por exemplo, por exemplo, a begónia pavonina é facilmente mantida em terrário. Ah, begónia, por Uhum. exemplo, a elangifolia, que também ela tinha outro nome. Mas também é uma begónia trepadeira que facilmente se mantém em terrário. A begónia Anfioxus, que ultimamente também tem sido muito conhecida. Também, pelo menos da minha experiência, em terrário mantém-se muito, Uhum. muito facilmente. Eu tenho uma tua que comprei, que aquilo ficou tipo gigante, que é a Marmaduke, e é linda e é muito fácil de ter. Ah, sim, Ela é muito fácil. sim. É assim, grande parte daquelas begónias que nós vemos nas estufas, em terrário, acaba por ser condições excelentes para as manter. O único senão é que em terrário essas begónias vão crescer a um ritmo completamente doido que facilmente começam também a extravasar o terrário. Uhum. Depois, claro, por exemplo, há umas begónias que só que é uma coisa muito mais específica, que são as begónias da Gobenia Section, que são as Dodsonia, Segregata, que são begónias trepadeira, que em terrário também se dão muito, muito bem e, e pronto, são completamente diferentes das begónias mais comuns. Ok, Gonçalo. Olha, Sim, vamos então fazer o nosso Plantinder, portanto, em que eu te vou dar nomes de plantas e tu vais dizer ok. sim ou não, caso, portanto, gostes ou não, swipe left ou swipe right. E portanto, vamos então começar. Obviamente que eu escolho sempre plantas um bocadinho fora da zona de conforto de cada um e portanto eu não usei plantas de terrário de propósito. Então, Philodendro Ring of Fire. Não. Assim, tudo que seja filodendros sem ser espécie, dificilmente me vão É. convencer. Philodendro Tortum. Não, não, não.
não sei, os filodendros sem ser ou seja, sem ser com este tipo de folhas, esses que mais aparecer palmeiras, não sei, não me convencem assim muito por acaso. Antúrio regal. Esse sim, Ok, embora não o consigas ter num terrário de certeza, porque ele é gigante. sim, esse aí não dá. Monstera obliqua. Sim, esta dá, Esta é perfeita para teres num terrário. Esta, pelo menos, de antes, toda é a gente verdade. tinha que a ter num terrário, senão Sim, ela morria em muito pouco tempo. O filodendro, o biliatai variegado. sim. Não sou assim, não sou super fã de todas as plantas variegadas, mas este aqui até gosto bastante. Já, este é muito bonito. Embora a variegação seja muito instável. E ele é também, Pois, pronto, bastante caro. Olha, estás a ver, este podia estar na tua wishlist, porque isto é pois uma é. planta caríssima neste momento para se ter. Alocasia Dragon Scale. Não, não sou grande fã de alocásias. Não sei porquê, De simplesmente nenhuma. de nenhuma. Ok. O Elcio, portanto, do episódio, do episódio dele vai ficar muito, muito triste quando ouvir este episódio. A Oia Carry. Não. Por acaso também não sou fã das oias, mas até é porque já tive algumas e nunca as consegui manter, não sei porquê. Não consigo acertar com o cultivo das oias. Pá, também não é assim uma coisa que eu adoro. Oias, não, não é uma planta assim que oias. Para tudo o que seja assim, desse tipo de trepadeiras, aquela acaba por não ser é mais ou menos uma trepadeira. Mas eu acabo Uhum. por não gostar assim tanto porque acaba sempre. Eu tenho algumas plantas que têm um crescimento parecido, por exemplo a Dioscória, e eu acabo por não gostar porque elas, ou seja, é uma Uhum. planta que não se consegue manter só ali. Começa a extravasar para todo o lado e em vez de termos, por exemplo, como um Anthurium, que temos uma planta compacta ali, não, temos uma planta que, não sei, não me convence o crescimento dela. Claro, isto não é para. Nem toda a gente gosta de amarelo e ainda bem. Ficus lirata. Não, por acaso não. A Rhaphidophora tetrasperma. Não, também não. E a Monstera adansoni. Gosto, sim. Apesar de ser assim, neste momento ser uma planta comum quase, mas Sim, sim, tu podes comprá-la no sim, IKEA neste momento. mas, Tu podes comprar uma planta dessas no IKEA. mas gosto. E acaba por ser uma planta que não para todos os terrários, mas dá para manter. Sim, para alguns. Sim, desde que bem podada, porque ela também cresce Sim, sim, bastante. sim, sim. Mas, ok. Ok, Gonçalo, olha, obrigado pela tua participação. Eu desejo também todo o sucesso para este projeto, portanto, para a tua marca. Vocês podem ver a conta do Dart Quecos, Obrigado eu pelo convite. podem ver a conta do Dart Quecos no Instagram, no Facebook e, portanto, no próprio site. Se quiserem, obviamente, também portanto, cuscar lá alguma coisa e quiserem comprar uma plantinha ou outra assim mais específica e mais de terrário, que a verdade é que não há assim muita gente a vender plantas destas, portanto, pelo menos cá em Portugal, e mesmo online não há assim muita gente também a vender. Portanto, se tiverem perguntas, vocês podem enviar para a minha conta, Age of Plants, ou, portanto, para a Dart Geckos diretamente. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.